Deus verdadeiramente toca no profundo do coração de uma pessoa, não há algo diferente acontecer a não ser uma transformação. A pessoa transforma os seus pensamentos, logo ele transforma as suas atitudes. Uma vez que a pessoa se arrepende, mudando de pensamentos, uma vez que a pessoa se converte, mudando de atitudes, ele tem prazer de manifestar o poder de Deus. E é o que você vai ouvir agora, um testemunho de uma pessoa que a sua vida foi verdadeiramente transformada, aqui no Ministério SEAMI, pelo poder do nosso Deus. A Deus seja toda glória e toda honra. Veja com atenção, ouça essa história e você vai ver o poder transformador do nosso Deus. Antes de eu conhecer o Ministério SEAMI, eu tive assim uma vida, como fala, mundana, que me levou a todo o pecado, todo o erro que o inimigo traz para a vida do ser humano. Bom, eu tenho uma família desestruturada, uma família que não assim tem bens materiais, mas com os meus 8 anos de idade até aí o meu pai, a minha mãe me criou, e aos 8 anos de idade então o meu pai ele nos abandonou. Logo após 4 meses depois a minha mãe também nos abandonou, eu mais 2 irmãs, que tinha uma 7 anos e a outra 9 anos de idade, e assim nós ficou morando sozinho lá em São Paulo, Piracicaba. E com isso eu morava na favela, então eu comecei a andar com os meninos da favela, comecei a andar com as crianças da favela, sem ter conselhos de pai, conselhos de mãe. Então eu acabei conhecendo ali então o mundo do crime, onde todas as crianças na favela que não têm o apoio da família acaba entrando. E aos meus 12 anos de idade, de 11 a 12, eu comecei a roubar os outros, a fazer 5-5, que é roubar a casa dos outros. Comecei a roubar a chácara dos outros, comecei a roubar mansões dos outros, entrar na casa dos outros, assim levar seus bens materiais. Então eu fui convidado a traficar droga. Então eles me convidou para traficar droga ali naquele momento, e então eu aceitei. E eu comecei a vender um papelzinho aqui, comecei a vender um papelzinho ali para eles, ficar nas esquinas vendendo droga para eles. E comecei a gostar mais ainda do crime, que estava me dando questões financeiras, estava me dando dinheiro, eu estava sustentando as minhas 2 irmãs, estava sustentando a minha casa com 14 anos de idade. E assim então eu comecei a usar o álcool, comecei a beber pinga e comecei a gostar cada vez mais. Lá para os 15 anos de idade, o chefe lá da favela, dono do morro lá, ele foi preso e assim dentro da cadeia ele morreu, mataram ele. E então os outros chefes lá me chamou e conversou comigo perguntando para mim se eu não queria tomar conta e assim tomar posse da favela. Então eu aceitei. Aos meus 15 anos de idade eu virei dono de um morro, dono de uma favela, onde eu colocava as crianças, as molecadas, os jovens para vender droga para mim, para traficar para mim e fazer algo mais que eu necessitava, que eu pedia para eles fazer, tudo eles faziam. E assim então nós fomos fazendo todos esses roubos lá no estado de São Paulo, Piracicaba, Guarulhos, nesses locais assim onde o crime é mais visto. E eu fui crescendo no mundo do crime, fui crescendo. No dia que eu fiz 18 anos de idade, eu dei uma festa lá na favela, fechei a rua. Quando foi lá para as 11 horas da noite, eu
acabei com a festa e falei pro meu primo, vamos ficar aqui na porta de casa aqui, cheirando uma cocaína, fumando uma maconha, tomando um vinho, até anoitecer mais, até ficar tarde, e então assim nós se retira. Quando foi 11h30 da noite, apareceu polícia para tudo que é lado, que eu nem sabia de onde estava aparecendo polícia. Polícia pelo fundo, polícia por cima da minha casa, por frente, a Breze, Ipanema, moto, tudo. E lá tinha um policial chamado Celsão Boiadeiro. E ele era doido para me prender, doido para me matar. Então ele pegou eu ali e levou para dentro da minha casa e falou que era o presente de aniversário que ele estava levando para mim. Só que com 15 dias que eu estava dentro da cadeia, o chefe lá, que era da quadrilha lá do PCC, me chamou para morar com eles e ali para me caminhar junto com eles. Então eles me chamou para uma reunião. Eu ali, onde eu cheguei, dentro da cela ali, eles começaram a gritar meu nome. Na época eles me chamavam de medonho, eles começaram a chamar medonho, eu fui ali então naquela cela, onde eu entrei, tinha 19 homens com um pedaço de faca e pau na mão, só esperando uma ordem para me matar. E eu entrei ali, porque também na minha cabeça eu era folgado, eu era o dono do mundo, eu era o maior traficante, o maior bandido, e eu saí ali mais famoso ainda, mais conhecido ainda no mundo do crime e considerado pelos traficantes. 8 meses que eu tinha saído da cadeia, fugido da polícia, ali abriu uma igreja na porta da minha casa, na porta da biqueira, onde ali o pastor era o pastor Paulo Dias. E esse pastor, ele brincava com todos os bandidos, com todos os usuários de droga, com todos os traficantes ali na rua. Ele brincava com nós, falava que um dia nós ia se converter, que um dia nós ia aceitar a Deus, que um dia nós ia mudar de vida, que nós ia sair daquele mundo e tudo. E eu falava para ele, nunca, Jesus não existe. Que Jesus, rapaz, você está de brincadeira, eu quero é o crime, eu quero é dinheiro. E ele não desistia de mim. Numa certa época, num certo dia, de noite eu acordei com um soco no peito, foi como se fosse um soco, um murro grande assim no peito assim, acordei assustado assim, tinha mais ou menos uns 10, 12 bandidos assim na minha casa assim, e eu falei, eu vou mudar de vida. E vocês estão brincando comigo? Eu falei, eu vou mudar de vida. E assim então eles falaram, você é dono da favela, você é dono do morro, nós gostamos do você e tudo mais, você faz isso, faz aquilo, como é que você vai falar isso, você vai mudar de vida? Eu falei, eu vou mudar de vida. Levantei da minha cama, descalço, uma bermudinha, vesti uma camiseta e fui lá na igreja. 7 horas da manhã, chamei o pastor veio, eu falei, pastor, realmente eu quero mudar de vida. Pastor, que isso, José Nezão? Você quer mudar de vida? Você está brincando com a minha cara? Eu falei, pastor, eu quero mudar de vida. E sim, então o pastor ajoelhou no chão, começou a chorar ali naquele momento, começou a falar com Deus naquele momento ali e falou para mim, já que você quer mudar de vida, não vou deixar essa oportunidade de voltar para trás. E assim ele me jogou dentro de uma Paraty e me trouxe, me levou até a rodoviária de Piracicaba e ali me colocou em um ônibus onde eu vim parar em Uberlândia no dia 23/5/2007, 11h42 da noite, eu cheguei em Uberlândia. Magrinho, nem sabia o que eu ia fazer aqui. Estava perdido dentro da rodoviária de Uberlândia. E assim então eu vi 2 homens e uma mulher. Me pegaram ali, me colocaram dentro da Kombi e me trouxeram para a SEAME, Reabilitação para a Vida. Cheguei aqui de noite. No meio do caminho eu falei, esse pessoal está me levando para o meio do mato, para onde que esse pessoal está me levando, não sei. E assim então eles me entregaram na mão do obreiro Fabrício. E ali o obreiro Fabrício veio me fazendo pergunta, me revistando, onde ele achou 2 papelotes de cocaína dentro do meu tênis.
pegou meu tênis, pegou essa cocaína, jogou fora, e então eu fiquei na SEAME. Só que eu ficando na SEAME eu era rebelde ainda, não conhecia Jesus, não queria saber de Jesus, para mim eu era o dono do mundo ainda. Então eu não respeitava o obreiro que tinha que acordar às 6 horas da manhã, eu não respeitava o próprio pastor Onésimo que tinha que acordar 9 horas para ir para o culto. E aos meus primeiros meses de SEAME, eu era praticamente um dos piores alunos. Brigava com o obreiro, queria dar facada em obreiro, queria fazer isso com o obreiro, queria fazer aquilo com o obreiro, só que os obreiros não desistiam da minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender a Bíblia, que antes eu não sabia nem ler, nem escrever o meu nome direito, mas então a palavra de Deus começou a me ensinar, a palavra de Deus começou a trazer o meu entendimento. Então assim eu fui e chegou os meus 8 meses de interno dentro da SEAME. Eu tinha que voltar para trás, tinha que voltar para minha cidade. Aí então o pastor Paulo Dias veio aqui em Uberlândia e me levou para me passar 10 dias lá em Piracicaba. E ali no meu primeiro dia eu fui dar um testemunho na igreja, onde tinha mais de 80 pessoas ali dentro, membro mesmo da igreja, só tinha 5, porque os irmãos lá ficou com medo de ir na igreja, com medo dos traficantes, dos outros bandidos ir lá de atrás de mim, querer fazer algo comigo, mas realmente eles foram para ouvir o meu outro testemunho, foram para ouvir a palavra de Deus. A igreja estava tão cheia que não tinha nem lugar no estacionamento para guardar o carro, onde ali 2 membros do PCC se converteram e mais 7 outras pessoas usuários de droga ali entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E o pastor não me deixou passar mais de 3 dias. Ele me colocou no ônibus e eu voltei para Uberlândia de novo. Já comecei a fazer alguns estágios como obreiro no albergue da SEAME, na casa de passagem da SEAME, onde nós acolhemos pessoas, moradores de rua, que não têm onde ficar, não têm onde dormir. Ali eu comecei a fazer esse serviço. O pastor chegou até mim e falou: realmente Deus tem uma obra na tua vida, Josenildo. E aonde ele me convidou para estar fazendo parte do Ministério SEAME, como obreiro, servo de Deus no Ministério SEAME. E assim eu aceitei. Falei: eis-me aqui porque eu quero realmente servir a Deus. Então eu fiquei no Ministério SEAME. Hoje já tem 8 anos que eu estou dentro do Ministério SEAME. Hoje eu tenho a minha esposa, hoje eu tenho a minha própria casa, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho minha moto, hoje eu tenho meu próprio serviço. Então, Deus me salvou, me tirou realmente do fundo do poço para que eu possa servir Ele, para que eu possa realmente hoje estar feliz, adorando a Deus e servindo Ele aqui no Ministério SEAME. Mas Deus está